Olá, pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui, a Karen, no canal Karen da UD. Gente, isso aqui, essa foto aqui que comentaram aí, teve um comentário dizendo: tira essa foto, vão achar que você é Minion. Gente, eu não sou Minion, tá? Ele tá aqui escrito sem anistia e tem a cara do Bolsonaro aqui, que é exatamente isso que eu venho aqui falar hoje. Gente, as notícias estouraram aí no Brasil sobre o Bolsonaro com questão de saúde. E eu queria só fazer um react com você sobre o vídeo que o médico falou assim, e vamos ver se realmente tem alguma coisa duvidosa aí, porque eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas veio muito a calhar essa história aí enfim, né, do, do médico fazer essa análise da saúde, né, enfim, né, das condições que o Bolsonaro teve e tal, que parece que é uma hérnia que ele inflamou e tal, que ele passou mal de madrugada. Engraçado, pessoal, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho super engraçado, porque isso parece que veio a calhar, sabe? Justamente onde ele começou a falar tanto de anistia, ele disse: agora vamos parar de falar de anistia, senão, né? E o Xandão também parece que mudou a conversa. Eu fiquei um pouco assim, temerosa, tá? Porque eu, na minha opinião, acho que Bolsonaro não deve só ficar inelegível, ele deve também pagar pelos crimes dele, e teve outros também, né? Como a vacina que já tiraram, o cartão de vacina, e também outras questões das joias, etc, etc. Mas, né, e dos 700 mil mortos pela Covid, né, as pessoas ficam pensando: ai, coitadinho do Bolsonaro, mas ele não ligou para a saúde de ninguém, né, quando tinha Covid. Então, ele mesmo dizia que não era coveira, etc e tal, imitava pessoas morrendo, e eu acho isso bastante esquisita, a situação de saúde dele. A gente nunca vai saber a realidade, porque quem sabe, eu acho que pela ética o médico não vai mentir, mas o Bolsonaro pode estar dando um migué, sabe? Um migué daqueles grandiosos, né? Então a gente vai assistir agora um pouco da opinião desse doutor aqui, o que ele falou sobre as condições da alta, e eu quero saber o que vocês acharam do que ele disse. E eu também vou dizer um pouco do que eu achei. Informação direitinho pra gente que eu acabei não entendendo. Ele agora tá em uma situação onde ele pode ter alta, mas essa alta depende aí dos médicos dele, é isso? Isso. Ele, na verdade, ele não tem condições de alta. Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal, está em avaliação imagiológica, está sendo feito exames de imagem, tá certo? Para agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. O quadro dele, após as medidas clínicas, analgesia, passagem de sonda nasogástrica, melhorou a condição clínica dele, o que tira ele da condição de urgência. Então agora a condição é clínica, mantê-lo em dieta zero, observar o comportamento do intestino, hidratar, devolver eletrólitos, que são os íons, potássio, cálcio, para um bom funcionamento do intestino, e observação clínica. Ele não tem sinais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo obstrutivo ou um abdômen infeccioso que impõe a necessidade de intervenção cirúrgica no momento. Um andar inteiro está reservado para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um andar inteiro, por questões de segurança, por óbvio que a prerrogativa do cargo impõe esse tipo de medida, sem nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do hospital. O hospital tem 330 leitos, então a gente consegue fazer essa assistência sem mudar a rotina do hospital. Doutor Luiz Alberto, como é que o ex-presidente está? Assim, o humor dele, tá falando, tá consciente, tá recebendo todo mundo, tá assim, como é que ele está nesse momento? Ele tá descansando numa sala, fazendo exame? O presidente é muito forte, né? Ele mantém um bom humor todo o tempo, ele manteve o tempo todo conversando com os médicos que estavam perto, conversou com a família, conversou com os médicos. Logicamente que fica contrariado, né? Pelo desejo de cumprir seus compromissos que tinham com a população, mas ele está muito bem-humorado. Gente, ele tá muito bem-humorado. Isso aí é que me deixou um pouco assim. Se ele tá com tanta dor, tanto mal-estar, a gente entende, né? Ele teve uma facada. A gente não sabe se supostamente é verdade ou não, mas aparentemente ele teve mesmo uma facada. Os indícios mostram, mas é muito suspeito. Bom humor, teve um chilique na madrugada, não precisa cirurgia. É um pouco. Bom, a gente vai mudar aqui o assunto, porque esse assunto nem nos interessa mais, né? Porque na realidade, assim,
a saúde do Bolsonaro, a gente sabe que ele vai dar um migué a qualquer momento, porque ele vai querer escapar da cadeia, né? Isso é mais do que visto, né? Ele vai querer escapar da cadeia e, infelizmente, a situação dele não só está complicada, mas ele vai se complicar cada vez mais. E sabe por que ele vai se complicando cada vez mais? Porque ele está chegando a hora de, né, de enfrentar a justiça. Então, claro que ele vai querer assumir ou sumir, né, a situação. Então, ele vai realmente ficar ou psicologicamente mais abalado, ou realmente é um plano para poder fazer uma de migué de coitadinho, porque a gente sabe, né, os grandes presos, né, importantes do Brasil, a gente sabe, políticos, todos eles, com vários outros, né, eles tiveram suas prisões domiciliar, né, o Paulo Maluf está até hoje na casa dele, ele tem mais de 90 anos, mas assim, pelas condições de saúde, as pessoas sabem que eles vão ficar em prisão domiciliar, né. Mas o que nos preocupa agora é se eles vão escapar das outras denúncias, principalmente o que o Alexandre de Moraes falou, e o que me preocupa bastante, porque em relação a essa questão de não punição a Bolsonaro, me preocupa muito, e sinceramente, isso aqui que eu vi aqui no Metrópolis, eu fiquei preocupada. De verdade, eu fiquei muito preocupada. Porque, vamos lá, vamos vir e eu vou reagir com vocês aqui. Vamos lá. Olha, o ministro Alexandre de Moraes teve seu perfil escrito e publicado pelo jornalista John Lee Anderson em edição da revista The New Yorker. Durante a entrevista, Moraes foi questionado se havia um cenário em que Bolsonaro poderia retornar à política. E quem nos conta o que ele disse é a repórter Nicole Diniz. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teve um perfil escrito e publicado na revista The New Yorker, na última segunda-feira. Um dos assuntos abordados... Gente, a New Yorker era uma revista americana muito conhecida aqui, progressista e tal, e ela fez uma entrevista com o Alexandre de Moraes. Interessante, né, que os americanos agora querem ver o outro lado, né, depois que o Elon Musk incomodou tanto o Alexandre, né, teve a vez e volta dele aqui nos Estados Unidos, então vamos lá. Pelo jornalista John Lee Anderson foi o fato de Jair Bolsonaro estar inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes afirmou não acreditar que o ex-presidente possa reverter o quadro e voltar a se candidatar a algum cargo público. O ministro, inclusive, chegou a afirmar que vê possibilidade de Bolsonaro ser absolvido do processo criminal sobre a tentativa de golpe, porque o julgamento está apenas começando, mas que as condenações do TSE não têm possibilidade de retorno, porque os quadros já foram apelados e estão no STF. Ou seja, somente o Supremo poderia reverter a decisão e Moraes disse que não vê a menor possibilidade disso acontecer. O ministro também falou sobre as eleições de 2026, afirmando que tanto Michele Bolsonaro quanto os filhos do ex-presidente poderiam concorrer à presidência, apoiados por Bolsonaro, mas nenhum deles tem a mesma relação com as Forças Armadas. Moraes ainda negou que Bolsonaro esteja enfrentando um julgamento parcial no caso da suspeita de tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, essa teoria entrou em colapso porque não foi apenas a Polícia Federal que acusou os réus, mas também o Procurador-Geral da República que prestou a queixa. Pois é, gente, é o seguinte, inelegível ele vai ficar, tá? Inelegível ele vai ficar, não adianta, ele vai, enfim, ter esse problema aí de ser elegível de novo, ele não vai ser, não tem como voltar, entende? O Bolsonaro realmente, ele perdeu, então ele vai ter que aceitar, né? Porque ele fala que é ele o primeiro Jair, Messias, o Bolsonaro, terceiro lugar. Na verdade, ele vai ter que apostar em algum outro candidato, ou da família, ou um amigo próximo. Tarcísio, não sei se vai ser, porque ele talvez queira ser governador, e visto que o Dória, né, perdeu o governo, saindo de um lugar para o outro, talvez ele não queira perder a boquinha. E assim, né, ele tem que apoiar alguém, e todos estão puxando o saco dele, então alguém vai ser, digamos que vai ser o receptador do seu espólio direitista, né, ele vai querer eleger uma pessoa da sua área, e que vai ser mais ou menos assim, acredito eu,
pela análise que eu faço, ele não vai querer uma pessoa que não seja manipulável, ele vai querer ser ao contrário, uma pessoa que ele possa intervir, porque ele vai querer uma pessoa que fique no lugar dele, então óbvio que deve ser alguém da família dele, e que ele possa comandar essa pessoa. A mulher dele seria o ideal para ele, mas eu acho que ela talvez concorra ao Senado, no máximo, sabe? Eu acho que ele não vai querer deixar ela concorrer. Mas talvez algum dos filhos dele, né, que estão livres para concorrer, né? É arriscado, né? Perder o lugar na política, se caso eles botarem a política deles, né? No caso, o Flávio é para senador, não sei se ele vai querer perder o Senado para ser um presidente, concorrer ao presidente. Eu acho que ele não consegue bater de frente com o Lula, talvez com o apoio do pai, mas ele é fraco, tá? Talvez o Eduardo seria o mais forte, né? Para substituir o pai, visto que ele tem total apoio internacional da extrema-direita, ele tem apoio aqui do Bannon, ele tem apoio do mundo todo que ele conversa, né? Do pessoal da turma deles, e também ele anda falando muita coisa aqui nos Estados Unidos, talvez ele tenha esse lugar meio que na visão do pai dele como substituto, mas a gente não sabe também se ele acha que o filho é muito forte, que vai desbancar ele, então ele é um cara, o Bolsonaro é um cara bem complicado, porque se ele escolher alguém da família dele, ele tem que escolher alguém muito submisso a ele, porque ele quer continuar orquestrando e continuar comandando a sua política, né? O seu pensamento. Então, ele tem que pegar uma pessoa bem treinadinha, talvez o Carlos, mas eu acho que é difícil também, porque ele é só um vereador, ele é um cara que fica mais nas internas dele, não é muito de falar. Enfim, o que está mais aparecendo na mídia é o Eduardo, talvez seja ele, ou o Tarcísio ou outro candidato que ele possa apoiar, né? Ele pode também desistir e querer apoiar qualquer outro para ficar enfim, né, nessa contrapartida com o Lula, né? Como a esquerda agora está ficando bastante enfraquecida no sentido de que a extrema-direita tomou tanto as mídias e toma tanto as mídias quando você vai buscar na internet, tudo, não tem divulgação de nós da esquerda, então tem muita divulgação de fake news e tudo mais, eles acreditam que colocando qualquer candidato aí robótico vai funcionar, né? Porque já tem a máquina pronta das fake news, então é muito mais fácil você botar qualquer pessoa e o Bolsonaro dá um ok e manda para frente. Então a gente ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas acredito que o ano que vem já tem uma previsão esse ano para o ano que vem. Eu não acho que eles vão deixar o candidato ficar da extrema direita, da direita extrema, porque agora não temos mais um PSDB, então nós temos só uma extrema direita, não temos mais a direita racional, então temos uma extrema direita irracional. Então eles vão conversar entre eles e vão decidir quem vai tomar esse lugar. Pode ser até o Zema, enfim, pode ser o Caiado, pode ser várias pessoas, eles até consideram, né, o Caiado se considera o futuro presidente, tudo mais, mesmo contra o partido dele, candidato, e enfim, é complicado e bastante temeroso a situação de que ele, né, o Bolsonaro vai perder o lugar para um filho, ou perder um lugar para um outro compatriota da extrema-direita, para ele é bem complicado. Enfim, eu acho que isso é até pior que a prisão para ele. Para o Bolsonaro, ele acha até que perder o lugar dele para um outro candidato, eu acho que foi o tiro certeiro, sabe? Eu acho que ele se ofende muito mais, mas a gente quer uma punição. A gente não quer que o STF deixe as coisas assim como estão, porque se eles ficarem enfraquecidos e mostrarem que são, enfim, que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, absolver Bolsonaro, aí sim é uma tragédia para a nossa democracia. Aí vai ser uma tragédia, porque daí qualquer outro candidato, qualquer outro, pode, da extrema-direita, incitar em um crime, incitar uma luta contra a democracia, que eles estão livres, entendeu? Que o discurso das fake news, o discurso do ódio, o discurso da mentira venceu no Brasil. E esse é nosso medo, porque a gente sabe que essa vez não deu certo o golpe, mas pode ser que no próximo seja mais inteligente e faça um golpe de verdade, usando a nossa Constituição, enfim, e manipulando o STF. Tá bom, pessoal? É isso.
Me deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilha. Se você é da esquerda, por favor, façam esse favorzinho, me compartilhem, me inscrevam, ativem o sininho. Por quê? Porque há poucas mulheres progressistas aqui falando, ainda mais nos Estados Unidos, né? Então eu tô aqui e eu quero esse bate-papo com vocês. Eu quero que vocês coloquem comentários também, tá bom? Um beijo, eu fui. Tchau, tchau, pessoal.